Boa noite, meu povo. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos receber aqui uma convidada que é minha parceira muito especial, que é a Cauane Tomasi, nutricionista. E vamos ter um bate-papo super legal sobre o seguinte tema: o que o seu problema alimentar conta da sua infância. Já pensou nessa relação? Já parou para pensar? Hoje nós vamos falar disso aqui. Já quero dar boa noite aqui para Neuza, que tá aqui, a minha mãe, Rosa, Karina, Camila, minha cunhada, e a Cauane já chegou aqui, então eu vou colocar o tema, vou escrever o tema aqui para vocês, para ficar fixado aqui nos comentários. Enquanto isso, vocês vão convidando o pessoal para participar dessa live, para eles saberem que a gente já começou, a gente já está ao vivo aqui, tá? Oi, Késia, oi, Valéria, boa noite, tudo bem? O que o seu problema alimentar... Oi, Douglas, conta da sua infância. E aqui eu estou dizendo do problema alimentar, mas vocês vão ver no decorrer da nossa conversa que eu e a Cal, que a forma com que você se alimenta hoje, a relação que você tem com a alimentação, diz muito da tua infância. Tem muita relação com a tua história de vida, com o que você foi aprendendo, né, nos exemplos da tua família. Então eu vou chamar aqui a Cal. Vamos lá, vou convidar a live. Oi, Emerson. Vamos aguardar. Oi, Cal. Olá, boa noite. Boa noite. Você tá boa? Oh, sempre. A nutricionista com autoestima maravilhosa assim, né, gente? Você tá boa? Tô sempre. Ah, para mim, pelo menos, tem que estar, né? Os outros eu não Isso aí. sei. Isso aí, é assim que a gente gosta, Cal, é isso mesmo. Carolina, seja muito bem-vinda Obrigada, à minha casa virtual, né? Um prazer obrigada mais pela recebê-la. convite. Uma delícia estar aqui de novo. É sempre muito bom conversar com você aqui, levar conhecimento para as pessoas. Eu gosto muito, muito, muito da forma com que a Cauane trabalha, né? Da forma com que ela olha para essa questão da relação alimentar, do comportamento alimentar. E eu acho que ela trabalha. Hoje eu ouvi de uma paciente tua assim. A Cauane, acho que ela fez faculdade de psicologia. E eu falo, eu também acho que ela fez, né? Porque é isso, você tem esse olhar muito pro humano, um olhar emocional, né? Para as emoções, para a parte psicológica. E acho que isso soma muito no teu trabalho e faz a diferença, né, Cal? Ai, que delícia ouvir isso, saber disso. Na verdade, a gente tem que, né? Acho que em todas as áreas, nós da saúde, eu acho que independente da área que a gente escolha, a gente tem que ter essa visão humana acima de tudo, né? Entender que ninguém é máquina, que nós somos seres humanos acima de qualquer coisa e que, assim, tudo está envolvido emocional. E alimentação, a gente vai falar muito sobre isso hoje, é completamente emocional, né? Se a gente não souber lidar com isso, muita coisa acaba ficando bagunçada. Exatamente. Cal, antes de eu passar a bola para você se apresentar, quero só aqui, a Karina já fez uma pergunta e vocês podem ficar muito à vontade para perguntar, tá, gente? Ela disse assim, ó, a minha psico me pontuou que tenho alimentação infantil ainda. O que será que isso significa? Então, Karina, a gente vai responder você daqui a pouquinho, tá? A gente só vai começar aqui, vai se apresentar e a gente vai falar com você. Ótimo. É, Aí a mãe tá dizendo que ama a gente, chamou a gente de Ai, linda. ai, essa é a parte mais legal. Pode chamar, tá, gente? Assim, de linda, daí pra cima a gente tá aceitando. A Ana tá aqui, oi, Ah, tá Ana. aí. Tem muita gente legal aqui, que bom que vocês estão aqui. Então vamos lá. Recebi uma ligação, mas já voltei. Carlos, se apresenta um pouquinho, né? Fala pro pessoal como, né, como é que é teu trabalho, onde você atua. Compartilha um pouquinho aqui com a gente.
Bom, eu sou a Cauane, nutricionista, né? Tenho aí uma carguinha de alguns anos aí de formada, a gente começa a perder as contas, mas é em torno, acho que de uns 12, 13 mais ou menos. Eu sou especialista na área de nutrição funcional e na fisiologia humana, né? E atualmente também sou mestranda na fisiologia humana. Atuo na área clínica já há algum tempo, né? E o meu trabalho justamente é relacionado na questão ali do emagrecimento, né? Trabalho também com a questão de qualidade de vida, de atividade física, mas o meu foco é emagrecimento e doenças relacionadas a tudo isso, né? Então, síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, dislipidemia, toda esse conjunto aí para a gente tentar proporcionar para os pacientes uma boa qualidade de vida e uma melhora, né, de tudo que possa ajudar aí a alimentação. Muito bom. Bom, então, para quem está chegando aqui e não me conhece, né? Talvez tenhamos aqui seguidores também da Cal. Eu sou a Clarisa Silva, eu sou psicóloga, atuo 100% na clínica hoje, meu trabalho é integralmente para a clínica e também aqui para as redes sociais, né? Tem alguns produtos aí online, serviços online, onde eu busco levar o maior número de pessoas. Um olhar para suas dores emocionais, um olhar para suas feridas emocionais, para sua história de vida, né? Para a criança que você foi um dia que ainda habita dentro de você. Então, eu trabalho muito com a criança interior, né? Esse é o centro do meu trabalho. E hoje nós vamos trazer então essa relação da alimentação com a infância, com essa criança que você foi um dia, né? Eu vejo, né, Cal, o quanto que isso está entrelaçado, assim, a alimentação com a história de vida, o que a pessoa aprendeu, os exemplos, né, a infância. A Valéria está perguntando aqui, ó, já fica para a gente responder também daqui a pouquinho, como eu posso ajudar minha filha com transtorno alimentar? Né? Então, me conta um pouquinho como você vê isso na clínica. Você vê isso chegando? Você consegue ver essa relação, Cal? Sim. Eu falo assim, sabe, que boa parte, né, de transtornos alimentares em geral, eu falo em geral porque, assim, nós temos ali desde transtornos que a gente, né, já conhece, né, uma questão, uma compulsão alimentar, uma bulimia, uma anorexia, como também outras questões, né, porque, assim, é muito envolvido na questão da fome emocional, que daqui a pouco também eu quero explicar um pouquinho sobre isso, que a maioria das pessoas acabam comendo por fome emocional, e isso vem muito quando a gente faz uma anamnese, por isso que é extremamente importante isso, né, na área clínica. A gente faz uma anamnese bem feita, a gente consegue realmente buscar um pouco disso, buscar o que foi a infância, buscar o porquê que a pessoa tem certos hábitos, certos transtornos ou coisas que afetam de forma emocional e que isso vai afetar a alimentação. Então, nós temos ali desde. Vamos falar assim do básico, tá? O que eu percebo? Quando a gente começa, vamos falar de um que eu considero um transtorno, não é um transtorno assim que é considerado, né? Que a gente tem ali no Ministério, mas eu considero que é uma seletividade alimentar, por exemplo, tá? Vamos começar, né, por ela, eu acho que isso já diz bastante coisa. Geralmente a gente já busca isso, a gente já vê dentro do início ali da introdução alimentar. Então a gente vê crianças que às vezes eram de uma família que os pais trabalhavam, que tinha uma rotina bem atravessada, bem complicada, não conseguia fazer isso, às vezes acabava ficando com outras pessoas em casa, né? E que não conseguia também dar essa atenção ou fazer toda essa introdução de forma correta. Então tem várias pessoas que a gente vê o quê? Que lá na introdução alimentar, vou dar um exemplo, tá? Saiu da amamentação, às vezes não é na época certa, ou às vezes até precoce, mas a gente vê que antes tinha mais até amamentação do que hoje, né? Assim, tinha uma sequência maior. Mas quando entra na introdução alimentar, não tinha também muito. Não tinha tanta informação quanto tem hoje, né? Então, assim, hoje a gente sabe que na introdução a gente inicia com tal alimento, com tal consistência. Então, lá na introdução alimentar, às vezes os pais faziam o quê? Tudo na papinha,
e deixava. Era 6 meses, que é a introdução alimentar, era 7, era 8, era 9, era 10, era 11, era 1 ano, a criança ainda estava comendo tudo amassadinho, tudo triturado, né? E aí, o que acontecia? A criança pulava a fase do que ela precisava entender, que ela precisava mastigar, que ela precisava mandar essa informação dela para o cérebro, que o cérebro dela precisava entender que ela estava comendo. E quando nós mastigamos, esse alimento passa em todo, ali nas papilas gustativas, e isso manda informação para o nosso cérebro que nós estamos nos alimentando. Então, a gente já pula essa fase. Aí, nós já começamos por aí, né? Aí começa a seletividade alimentar quando a criança entende quem ela é. Então, por que ela vai comer uma salada, ou por que ela vai comer um arroz e um feijão, se é mais fácil ela comer uma comida triturada, ou se é mais fácil ela morder o hambúrguer porque ela tinha pão na introdução alimentar. Então, aí a gente já começa, né? E eu acredito que na sua área, Cláudio, a gente também vê isso, porque tem a questão, acredito que do apego emocional, né, nesse período. Claro, claro. Esse é o período, assim, que é onde vai se formando a base desse apego mesmo. Acho que caiu o meu áudio, você tá me ouvindo? Tô sim. Ah, ele fez um barulhinho aqui, mas acho que voltou. Então, esse período que são os primeiros anos de vida ali, às vezes o primeiro ano de vida, é um período muito importante. Às vezes as pessoas olham e falam assim, ah, mas eu era muito pequeno, imagina que eu, né, carrego alguma coisa ainda daquele período e tudo mais. Pois é, eu quero dizer que aquele período, aqueles primeiros anos de vida, é o período que a gente mais carrega informação. Porque é o período que nós precisamos absorver tudo que a gente entra em contato com o mundo. Nós precisamos absorver porque a gente precisa de informação para continuar vivendo nesse mundo. A gente chega sem nenhuma informação, então qualquer coisa eu vou absorvendo. Aí entra essa questão da base da alimentação. Então, nos primeiros anos de vida, a forma com que essa alimentação é apresentada para essa criança, para esse bebê, vai marcar muito a forma com que ela vai aprendendo a se relacionar. Né? Até pela questão do desmame, né? Até então, ela tinha a mãe para amamentação, e aí você tem esse como se estivesse desvinculando, que isso já é muito, muito tenso para a criança, né? Calma, peraí, deixa eu só tirar meu fone, porque estão falando que meu áudio está baixo. Peraí, só um pouquinho. O áudio. Tá bom. Tá legal. Meu fone. Tá bom? Eu acho que meu fone tava acabando a bateria, por isso que ele fez um barulhinho ali. Então, Carlos, estava dizendo desse período do desmame, né? Isso, porque assim, é um momento que a criança ela tá desapegando, né? Para ela é como se estivessem tirando a mãe, porque ela era acostumada, o dia inteiro ela estava ali, né? Sendo amamentada. E de repente ela tem que aprender a comer sozinha, ela tem que sentar à beira da mesa, né? Tem toda essa questão envolvida. E conforme isso vai passando e a criança vai crescendo, aí é mais uma coisa. Aí a gente vê que os transtornos, né, na fase adulta, elas começam no quê? Muitas vezes até pela falta de incentivo do que é servido dentro de casa, né? Então, assim, sempre finais de semana ou durante a semana, os lanches, né? Hoje a gente vê isso muito frequente, que eu sou a favor de ter momentos, acho que super importante, eu faço isso dentro de casa, da gente ter os nossos momentos, o momento que a gente sai, come alguma coisa que o nosso filho quer, o momento que a gente pede alguma coisa em casa. Mas se isso se torna muito frequente, então a criança não tem um exemplo dentro de casa e a criança ela aprende por repetição. Então ela não consegue entender que ela precisa sentar e comer um prato de comida. Então, se nunca foi oferecida uma salada, por que na vida adulta ela vai comer uma salada? Né? E aí a gente entra no segundo ponto. Eu vou emendando aqui, Cláudia, se quiser voltar alguma coisa, mas assim, eu acho que todo mundo quer ouvir, né, sobre essa questão, é que aí a gente começa uma fase que muitas vezes tem um irmão ou tem uma prima e começam as comparações.
ou Uhum. às vezes as brincadeiras de infância que pega muita gente, né? Eu vou Muito. dar um exemplo por mim, Tá. tá? Minha irmã tá aí que não me deixa mentir. Eu sempre fui a A gordinha Rejane. da. A Rejane. Oi! Oi, Rê, que saudade de você. Então, assim, ó, aí a gente começa. Eu passei por isso, né? Claro que de uma forma carinhosa, eu soube lidar com isso, mas nem todas as pessoas conseguem. Eu sempre fui a gordinha da família e a minha irmã sempre foi a magrinha da família, Uhum. né? E o meu irmão era o meio termo da história. Uhum. Mas, né, menina com menina, vinha comparações. E eu tinha um tio que, claro, que hoje eu entendo que é de uma forma muito carinhosa, ele tinha um apelido carinhoso para mim que ele me chamava de Batatinha, né? Porque eu era toda gordinha. Sempre tive as pernas grossas, sempre fui toda cheinha. Então, ele falava, eu chegava, ele falava, a batatinha chegando, a batatinha do tio. Então, assim, isso na minha cabeça foi crescendo, que eu era batatinha, né? Assim como o da minha irmã ia crescendo que ela era Olivia Palito, que era assim que eles chamavam ela. Então, Exatamente. essas duas coisas, esses dois extremos, por mais que de forma bem carinhosa, que a gente sabe que é isso, mas a criança ela vai somatizando isso. Aí a Clá consegue, né, É. explicar um pouco melhor essa parte. Acho que assim, a criança, quando nós somos crianças, a gente não tem condições de fazer essa separação que hoje adulto a gente consegue. Então, mas o meu tio, quando ele fala isso, quando ele me chama de batatinha, quando ele me chama de Olivia Palito, sei lá. É porque ele tá brincando, é uma forma carinhosa, um apelido carinhoso, né? Isso nós adultas e adultos conseguimos fazer. Quando somos crianças, a gente não consegue ter essa compreensão racional. O nosso cérebro ainda está em formação. Então, essa parte do nosso cérebro que é filtrar as informações, né? Ponderar as coisas, refletir, ver o que faz sentido, o que não faz sentido, a criança ainda não tem formado. Ela não é capaz de fazer isso. Então, ela absorve. E se ela já tem esse histórico onde eu sou a gordinha da família, então aquele apelido, de alguma forma, pode chegar em mim de uma forma muito dolorida, né? Onde eu posso, às vezes, desenvolver algum transtorno alimentar, eu posso ter uma distorção sobre a minha imagem corporal, de me ver muito acima do peso do que, sei lá, do que eu estou no momento, né? Eu tenho um exemplo meu, que você falando sobre esses apelidos, eu me lembrei, o Kleber, o meu irmão, ele sempre me chamou de magrela, né? E isso nunca foi ofensivo para mim, diferente de apelidos que eu recebi talvez sobre, sei lá, sobre o meu cabelo ser enrolado. Isso foi ofensivo para mim. Me tocou de uma forma dolorosa. Então, também depende muito da criança, de quem vai estar recebendo e do contexto que ela está. Às vezes, né, para a Cauane, não desenvolveu um transtorno alimentar, muito pelo contrário, hoje ela trabalha com isso, ela soube usar essa potência, né? Para uma outra pessoa, talvez gerou um transtorno alimentar, às vezes o mesmo apelido. Então, depende muito também de qual é a estrutura dessa criança, né, para receber aquilo. Qual é o suporte que ela tem. Se ela tem um suporte familiar que consegue trazer um amparo de, olha, não, teu tio tá brincando, não, ó, mas você é linda, olha, né, você não tá gordinha, sei lá, que consegue de alguma forma fazer com que você se olhe de uma forma diferente, fazer com que você ressignifique aquilo, a criança tem condições de passar por isso de uma forma mais tranquila, porque ela tem esse amparo de alguém ali. Se não tem esse amparo, acaba, né, às vezes gera um trauma. E aí o Sim. trauma pode gerar o transtorno alimentar, né? E eu falo muito isso em consultório, que assim, né? Às vezes a gente recebe a mãe e a criança, e aí a mãe começa, porque ela sempre foi gordinha, porque nunca foi magra, desde que nasceu, já nasceu com um peso maior, e ela come tudo errado, e ela não quer. Então, a primeira coisa que eu sempre oriento os pais é, em primeiro lugar, ela é uma criança.
né? Então, assim, claro, a gente precisa pensar no desenvolvimento da criança, porque aí começam os traumas. Então, no desenvolvimento no sentido, a criança ela não tem que emagrecer, ela tem que desenvolver. Então, ela tem que ter nutrientes suficientes, ela tem que ganhar estatura e com isso o peso vai ser reduzido. Ela tem que ganhar saúde. E para tudo isso acontecer, a gente precisa da união da família toda, né? Porque é muito difícil a criança ter que comer lá um arroz integral e os pais estarem comendo batata frita. Então, Exatamente. a questão familiar é uma coisa extremamente importante, tanto para a prevenção, né, dos transtornos, quanto para realmente tratamento. E, emendando a pergunta, né, a primeira pergunta, Cláudia, só me lembra, não Vou é do voltar lá. paladar infantil. Isso, ela disse que a psico dela pontuou que ela tem alimentação infantil. O que que isso significa? Tá. Aí depois você só procura para mim a outra, que tinha uma antes também, eu acho. Como posso Ó, ajudar minha filha que tem transtorno alimentar? tá. Bom, então assim, primeira questão do paladar infantil. Isso é uma coisa assim que eu acho que emenda muito o assunto, né? Que a gente pensa. Que aí entra na questão da fome emocional também. O que Isso. acontece é que a gente vai criando lembranças, né? Então a Clá vai explicar essa parte toda que a gente vai somando tudo isso, é onde a gente vai se desenvolvendo, vai formando ali caráter e todas as outras coisas, todas as cargas, né? A Clá vai saber dizer direitinho. Mas o que acontece? Com isso vem as lembranças. Então, vamos supor, eu tinha uma avó que todas as vezes que eu ia lá, ela fazia um bolinho de fubá que eu adorava. Então, todas as vezes que eu passo em frente a um local que eu vejo esse bolo de fubá, remete à minha infância, né? Então, eu lembro do meu paladar, eu lembro do que eu consumia. Algumas pessoas têm isso como somente uma lembrança, né? Eu tenho essas lembranças da minha avó, que hoje já não está aqui, e que é muito presente na minha vida, que às vezes tem coisas que eu nem gosto, mas quando eu vejo que me lembra ela, eu tenho vontade de comer. Mas o que pode acontecer é que a gente não desenvolve o paladar adulto, então a gente não consegue desenvolver a adaptação do paladar. Então, o nosso paladar, ele é adaptado o tempo inteiro. Então, eu mesmo vou citar os meus exemplos que eu acho que fica mais claro. Eu Sim. sempre gostei de muita salada, mas eu não tinha paladar para o cozido. Só comia o frio. Eu fui gostar do cozido, né? Aprender a adaptar o meu paladar a ele, depois que eu já tinha até me formado, que eu fui trabalhar fora e lá tinha muito e eu consumia. Mas tem pessoas que não conseguem desenvolver essa adaptação. Então acabam ficando somente com o paladar do que consumia quando criança. Que é quem gosta geralmente de muitos doces, de lanche, do próprio leitinho com chocolate, daquele cappuccinozinho que remetia à infância, do bolinho de chuva, do bolinho de arroz que a mãe fazia. Então tudo Bolinho de arroz isso, me pegou aqui. o que acontece? Essas lembranças ficam muito fortes na memória e o adulto não consegue desenvolver o paladar adulto, ele não consegue adaptar o paladar dele para a atualidade. Então, assim, o adulto tem que comer direito, tem que ter horário de almoço, horário de jantar, mas aquilo ainda fica na nossa memória de uma forma muito forte. Então, a gente não consegue. Então, esse paladar infantil é a falta de adaptação, né, do nosso cérebro, de tudo que funciona da nossa fisiologia à vida adulta, tá? E Isso. muitas vezes remete a lembranças. E aí, né, Cal, é poder olhar a Karina, acho que foi a Karina que perguntou, olhar e ver assim, o que está, que tipo de lembrança está me remetendo, que emoção está me remetendo, isso que eu tenho desejo de comer, né? Porque a fome emocional é isso, a gente come por emoção. Tá? A fome fisiológica é aquela fome que é fisiológica mesmo, tem uma necessidade do teu corpo se reabastecer, e a fome emocional é essa que você come por emoção. Então, que emoção é essa que tem por trás que está fazendo eu comer? Que emoção é essa que está, ou lembrança que está me dificultando de conseguir amadurecer o meu paladar, né? Conseguir modificar a minha relação alimentar. É para isso que você precisa olhar e trabalhar na tua terapia.
Então, é a lembrança dessa vozinha, né? Que é uma avó, por exemplo, que não está mais presente hoje. Eu preciso encontrar outras formas de eu me conectar com essa avó, que não seja somente pelo bolo de fubá, porque não dá para toda vez que eu quiser lembrar da minha avó comer um bolo de fubá. Não dá para toda vez que eu tiver saudade dela comer um bolo de fubá, porque eu vou viver comendo um bolo de fubá, porque eu cresci com a minha avó, porque eu amo a minha avó, sei lá. Então eu preciso Exato. encontrar uma outra forma de eu entrar em contato com essa minha emoção, com essa minha lembrança, tá? Eu vi aqui a Karina também falando, né? Eu sempre fui a gordinha também, se identificando com a tua história, Cal. E a minha irmã a magra. Hoje vejo fotos e vejo que não era tão gordinha assim. E isso Eu acontece também. muito, não é? Você também, né? É, e é engraçado, assim, eu mesmo passei pelo meu primeiro emagrecimento nos 14 anos. Então, assim, hoje eu vejo, né, com o público que eu atendo, que, claro, para mim era uma coisa muito grande. Se eu for comparar hoje, claro que para mim ainda acaba sendo, mas era algo muito imenso na minha cabeça, né? Então, eu com 14 anos, eu vestia, vamos pôr ali o número 42, 44, que não é um número alto, mas para Uhum. mim, com 14 anos, era. E aí, quando eu passei no meu emagrecimento, eu vim para o número 36. E eu tinha uma dificuldade assim, muito grande com medo de engordar. Eu, por exemplo, parei de tomar refrigerante com 12 anos por conta do batatinha, né? Para eu Uhum. não ser mais a batatinha. Então, assim, hoje eu consegui trabalhar isso muito bem, né? Até pela questão do que a Clá falou, dessa questão da estrutura familiar, que eu sempre, né, É. os meus pais sempre me apoiando e sempre me explicando tudo isso, né? E me tranquilizando. Então, Uhum. hoje eu uso a minha história para entrar na história de outras pessoas, para entender a história de outras pessoas, né? Ver que ninguém, gente, isso é uma coisa assim, ó, que quem tem na família pessoas obesas, eu bato muito em cima dessa tecla, eu defendo muito isso e eu peço que todas as pessoas defendam isso. Obesidade, ela é uma doença, ninguém é obeso porque quer. Uhum. Ninguém ganha peso porque é folgado, porque é relaxado. Isso não existe. A gente tem que parar. A obesidade, ela é um transtorno, ela é uma patologia, ela gera problemas de saúde. Mas ela tem que ser entendida. A gente tem que saber por que essa pessoa chegou a esse ponto. Ninguém quer se olhar no espelho e ver que não está da forma que queria. Ninguém Tá com problema de saúde, né? tá com problema de saúde porque quer, né? Ninguém quer não conseguir fazer uma caminhada, gente, porque eu trabalho com pacientes que não conseguem caminhar, porque a obesidade não deixa. Então, assim, a família que está passando por isso e que tem familiares passando por essa situação, a gente precisa acolher, sabe? A gente precisa amar, a gente precisa defender, precisa ajudar, né? A realmente a pessoa conseguir sair disso. Porque o transtorno alimentar não é só. Claro que a gente tem que dar muita atenção para a bulimia, para a anorexia, mas a gente tem que dar atenção para a compulsão alimentar. Porque tem alguma coisa por trás disso e a gente precisa descobrir, e a terapia vai descobrir isso. Né? Exato. Então, fizeram uma pergunta, como consigo ajudar a minha filha, né, com transtorno alimentar. A primeira coisa é buscar realmente um bom profissional que ajude, dentro das suas possibilidades, dentro do que você pode, né? Eu não posso ir em um lugar, eu vou em outro, né? Hoje a gente tem redes de apoio, a própria Clarisa consegue Sim. indicar pessoas que conseguem ajudar nisso, mas tem que ser tratado, independente se é uma pessoa obesa, se é uma pessoa com anorexia, se é uma pessoa com bulimia. Então, assim, observe guarda-roupa de criança, observe se não tem coisa guardada, sabe? A bulimia mesmo é muito comum as crianças comerem, esconder os pacotes, esconder embaixo de cama, esconder no meio de lingerie as meninadas. E não acontece só em meninas, tá? A prevalência é maior em meninas, mas acontece em meninos também. Então a gente tem que ver todos os sinais. Aconteceu uma vez comigo, que legal, ela está sendo tratada. Isso é o primeiro caminho, tá? Você está super no caminho certo, né? E aí a gente faz ajustes dentro da alimentação junto com a família, tá? Ajudando realmente. Não adianta a gente fazer um cardápio enorme e falar para a pessoa comer, porque ela não vai comer. Ela tem medo, então a gente tem que tratar muito bem. A nutrição, a psicologia, a psiquiatria tem que falar a mesma língua, É. senão não vai funcionar.
E a Exatamente. família tem que ter muita paciência, né, claro, porque não é uma coisa fácil, gente. Claro E eu que sou não. mãe também, eu sei que os pais sofrem, que chora, que é muito, muito, muito difícil. Mas assim, a gente tem que ter fé que vai passar, que vai ter realmente tratamento e que vai melhorar. Exatamente. Eu vou voltar um pouquinho sobre a questão assim de a pessoa, quando ela passa por, né, hoje como adulto, ela passou por essas situações que talvez geraram algum trauma, ou por um bullying, né, como a gente estava falando, ou comparação, ou até mesmo uma recriminação muito grande, algo nesse sentido, quando ela chega aqui Escola, né? escola, né? Quando ela chega aqui, seja no processo terapêutico comigo, ou então no trabalho com a criança interior, e, por exemplo, ela não teve esse suporte familiar lá atrás, que pode até ter gerado um trauma, que depois foi ocasionando transtorno alimentar. O que nós fazemos no nosso trabalho é que justamente hoje, como adulto, essa pessoa ampare a tua criança que mora ainda dentro de si mesmo, sobre esse momento que ela passou, esse momento traumático. Né? Porque hoje nós, como adultos, a gente tem condições de dar o amparo que a gente precisava lá atrás, mas a gente não podia, não tinha, não conseguia. Né? Uhum. Não éramos capazes porque éramos crianças. Então, essa criança que sofreu essa comparação, esses bullying, essa criança ainda mora dentro de você. É ela que tem o paladar infantil. É ela que come de forma compulsiva. É ela que controla a tua alimentação. É ela. Então, você precisa, como adulta, intervir nisso e acalmar a tua criança e cuidar da tua criança, sabe? Eu vou dar um Sim. exemplo meu que aconteceu recentemente. A Cauane, ela sempre me falou, né, sobre a importância da gente fazer um trabalho, eu com ela, eu ir até ela me passar o cardápio e tudo mais, e eu sempre resistindo, eu pegava as dicas, eu comia melhor e tal, conforme eu ia, né, aprendendo com ela, mas o tal do cardápio eu tinha resistência, eu não ia. Até que um belo dia, mês passado, eu fui lá. Ok, a Cauane, sabendo de toda a minha dificuldade emocional mesmo, com a minha relação emocional com a alimentação, ela me passou um cardápio muito humano, muito coerente, muito equilibrado. Só que quando eu abri o cardápio, e não tava nada exagerado, gente, não é nada exagerado. Quando eu abri o cardápio, eu chorei a noite inteira. E a Cauane sabe porque eu mandei mensagem para ela. Eu posterguei para abrir, eu demorei acho que uns 4 dias para abrir o cardápio. Fui abrir assim nos 45 do segundo tempo, no domingo à noite, que eu já queria começar na segunda. E eu chorei a noite inteira. E eu falei, Cauane, eu estou chorando e eu nem sei direito por quê. O que aconteceu, gente, que depois eu fui percebendo? Era a minha criança interior ferida que estava ali, desesperada, chorando. Por quê? Quando eu era criança, eu passei vontade de comer muita coisa. Porque financeiramente a gente não tinha condições. Então eu passei vontade de comer, eu não pedia as coisas. Teve uma época em casa que as coisas eram muito contadas. Então eu tenho medo, a minha criança tem medo de passar por isso novamente. Quando ela se depara com alguma situação que tem esse risco de passar vontade, de passar fome, ela morre de medo e ela entra em desespero. E assim, gente, é, hoje eu tenho, né? Eu trabalho, eu tenho condições de comprar o que eu tenho vontade de comer, eu tenho condições de. Eu não preciso passar vontade. Então, quando eu deparei com aquele cardápio, minha criança veio na hora. Quando eu identifiquei que era minha criança, Cal, isso eu não te contei, né? Quando eu identifiquei que era Uhum. minha criança, eu parei, eu respirei, eu acalmei ela. Eu falei com ela mesmo. Falei, calma, criança. Você não vai passar fome, você não vai passar vontade. Está tudo certo. Nós estamos fazendo isso para o nosso bem, né? Precisamos cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar, mas você não vai passar fome nem vontade. Aquela época que você passou fome e vontade era outra época, outro contexto, e eram por outros motivos. E eu fui acalmando, fui conversando até que o choro foi passando. E depois, quando eu comecei a fazer a reeducação alimentar com o cardápio que você me passou, eu não passei fome de jeito nenhum.
Imagina, de jeito nenhum, em momento nenhum. Até porque você foi muito humana e me disse assim, Clá, fique tranquila. Você tentou me acalmar ainda no domingo, né? Fique tranquila, não, você não vai passar fome, não é esse o objetivo. E você foi conversando comigo e também me ajudou a acalmar minha criança. Mas olha como é importante termos a consciência de que existe essa criança dentro de nós, de que Conseguir identificar, né? as experiências que nós passamos lá atrás estão presentes hoje ainda, conseguir identificar, porque daí eu posso fazer esse movimento de me acalmar, pegar o controle da situação como adulta que eu sou e seguir em frente. Se eu não tivesse essa consciência, Cal, eu não ia fazer. Eu ia deixar minha Exato, criança me dominar e ia falar o quê? Vou passar fome, vontade de novo? Não, não vou não, tô fora exato. desse negócio. E isso é uma Entende? coisa que a gente vê realmente no consultório, né? A gente vê muito isso. Vou dar mais um exemplo. Quem assim teve dificuldade, né, na infância, questão financeira, faz isso com os próprios filhos, né? Então, assim, eu tive dificuldade durante a minha infância, foi difícil para mim. Então, quando eu tiver o meu filho, então quando eu tenho o meu filho, eu vou comprar o mercado inteiro, porque para mim eu tô suprindo, né, o meu problema, a minha Minha criança no meu criança. filho. Isso. E isso acontece com muita frequência. Isso a gente vê muito, muito, muito. E vários pacientes falam justamente o que você me disse, Clá. É, que bate esse desespero. Muitos pacientes me relatam isso. Olha, eu passei muita dificuldade na minha infância. É. Então hoje eu tenho medo de ter que passar isso de novo. Eu atendo muitos senhores, né, assim, senhores de 80 anos, 85 anos e que se interessam por se alimentar melhor, eu acho o máximo, porque é É. super bacana, né? Cuidar, independente da idade que tá. Mas isso neles é muito frequente. Porque ainda mais essa idade, 80, 85, eles passaram coisas que a gente nem imagina, É né? muito mais Situações difícil o muito contexto. diferentes, com certeza, da nossa realidade. Que os nossos pais passaram, mas é coisa dos nossos avós, que eram É. mais intensas. Então, todos relatam a mesma forma, né? Que foi muito difícil. O que eu passei e hoje eu quero suprir. Só aproveitando o gancho, até né, do depoimento que teve aqui na conversa, né, voltando na questão do transtorno da filha, isso tem acontecido muito, né? Que aconteceu depois de uma morte, né? E o trauma é mais uma coisa, né? Que ela vai dizer para a gente com mais prioridade, mas o trauma é uma coisa que desenvolve o transtorno alimentar de uma forma muito intensa. Né, todos os tipos de trauma, o trauma que a classe citou, né, da questão da dificuldade na infância, a gente considera como um trauma que vai ferir realmente a criança e que vai refletir na fase adulta, e o trauma de ter perdido alguém, a gente busca aquele buraquinho, a gente É. acha que precisa encher aquele buraquinho, e aquele Preencher isso. buraquinho não vai preencher com comida, né? Porque daí a gente tem toda outra questão fisiológica que a gente exagera no açúcar para preencher o buraquinho, e o açúcar me dá pico de ansiedade, me deixa pior, com um vazio maior. Ou a gente se enche de gordura e de fast food para preencher aquele buraquinho, e isso me gera problemas de saúde, que me gera dores e que eu fico pior. Então a gente vai preencher isso tratando justamente do jeito que a Cláudia disse, identificando, conseguindo realmente relacionar uma coisa com a outra, né, Cláudia? E a Valéria tá dizendo, né, que foi 2 em menos de 5 meses. É muito difícil. Eu não sei quantos anos tem tua filha, Valéria, mas independente da idade, né, é algo muito traumático mesmo, muito difícil. E a alimentação, ela costuma ser uma forma muito culturalmente até aceita, mas acaba sendo uma forma da gente que a gente encontra de regular as nossas emoções. 14 anos, adolescente, né? É, Então, acaba sendo uma forma de regular as nossas emoções. Por e quê? tem toda essa questão hormonal mesmo também que ela disse, né? Tem Que toda a questão tudo. hormonal que nesse É, caso, né, tá aí também influenciando. Então, o que que acontece? Passar por uma situação traumática como essa, ela está em busca também de algo que dê um prazer para ela, uma sensação, né,
sei lá, de alegria, de bem-estar. A alimentação, concorda comigo que comer dá prazer, gente? Com certeza. Principalmente os alimentos mais palatáveis, assim, mais gostosos, né? Então, comer um fast food dá muito prazer. Justamente o paladar infantil é o que mais dá o prazer, né? Isso, porque está relacionado à emoção ali, né? Criança É, é emoção. sim. Então, a alimentação, ela é uma forma não saudável quando a gente usa de forma intensa, né? De regular as nossas emoções. E para um adolescente, já é um desafio danado regular suas emoções, porque as emoções e os hormônios estão assim, ó, em festa. Já é um desafio danado. Ainda acontecem situações, né? Como é essa que está acontecendo com a tua filha, Valéria. Então, realmente é uma situação que não vai ser assim, talvez algo no tempo que você gostaria de ter esse resultado rápido, né? Existe um processo, ela está amparada por profissionais, psicólogo, psiquiatra, é importante, né? Acho que nutricionista também deve estar acompanhando ela. É muito importante esse trabalho em conjunto e que você, como mãe ali, possa dar esse amparo, esse suporte na medida com que você conseguir, né? E aí, pera lá, isso é isso que o doutor dela disse, mas ela não quer comer? Ah, ela está com anorexia, então talvez? É bem comum isso acontecer, tá? Porque assim, a gente pode ter os dois tipos. Então, a gente vê muito isso em consultório. Tem pessoas que, na emoção, né, no momento de estresse ou no momento de traumas, ele se torna compulsivo, então ele quer preencher isso, comendo mais. E tem pessoas que são o contrário, que quando passam por momentos emocionais, param de comer, tá? E isso, assim, acontece. Claro que o parar de comer é menos frequente, mas isso Acontece acontece. também. Eu de novo vou me citar, né? Meu Deus, hoje eu tô vendo todos os traumas que eu vivi, viu? É Assim, assim mesmo. hoje, na minha adolescência, também com 17 anos, eu passei por um processo depressivo bem forte, que eu tive o apoio da minha família, tive as terapias que eu precisei, tudo eu fiz. Só que eu passei por 6 meses da minha vida, e a minha irmã não me deixa mentir, se minha mãe tivesse também ia confirmar, que eu chupava uma bola de sorvete por dia, porque a minha psicóloga me pedia para pelo menos fazer isso, porque a gordura ia me segurar de alguma forma, né? Essa bola de sorvete. E não era um momento que eu estava preocupada em emagrecimento, porque eu já tinha passado disso, eu já tinha emagrecido, já estava num peso bom, porque eu emagreci com 14, isso foi com 17, mas é, era aquela coisa, né, que ninguém nunca imaginou que eu passaria por isso, porque eu acabava vendo tudo de uma forma mais, né, assim, levava a vida como a vida era, não me importava muito, e nesse momento eu parei de comer. Então isso não era porque eu queria parar de comer. Então, eu só consegui retomar isso na minha vida quando eu cheguei numa etapa da terapia que me ajudou a enxergar com outros olhos. Quando a minha terapeuta da época, né, ela conseguiu me ajudar. Mas Uhum. até isso acontecer foi muito difícil. E minha mãe chorava, todos choravam, porque eu não Imagina. conseguia realmente comer. E não era porque eu não conseguia, eu chegava a sentir ânsia a ponto de talvez chegar a ter o vômito. Né? Sim, Então, assim, não é com certeza, Valéria, porque a sua filha quer passar por isso, tá? É muito relacionado realmente com a emoção. Por isso que o transtorno alimentar, ele é algo muito amplo. É uma coisa, assim, que não é, não, ó, não é bota esse simples. prato de comida, obriga a criança, o adolescente a comer, isso não vai funcionar, pelo contrário, né? Que bom que Exatamente. você, que bom que assim, né, que no caso dela, está tendo todo o suporte, mas infelizmente, às vezes, a própria família não consegue identificar, né, claro. Por ele fatores, né? Claro. Até uma questão às vezes até de informação. Hoje a gente tem uma informação um pouco maior, mas nem todo mundo também tem as informações que hoje a gente tem. Eu acho que isso também Sim, influencia muito, né? claro, claro. Às vezes também os pais trabalham muito, né? Ficam muito tempo ausente, porque precisam trabalhar. A gente está numa sociedade que Sim, nós precisamos trabalhar e ficamos muito tempo ausente. Então acaba ficando essa parte de observar, né? Acaba ficando um pouquinho
defasada por questão dessa falta de tempo. Ela tá dizendo que é bem isso que a filha dela fala. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, que tanto a Valéria quanto a Karina tinha comentado quando a gente estava falando de alguns apelidos e tudo mais, né? A Karina trouxe assim: meu sogro começou a chamar meu filho de Chico Pança. Lógico, não aceitei. Sei que era brincadeira, mas doía em mim, não quero isso para ele. A Valéria dizia: minha filha passou a ficar assim por minha mãe ficar falando que ela estava ganhando forma no corpo. Agora ela fica não querendo comer para não engordar e ela é magra, mas acha que está gorda. Hoje nós não estamos fazendo uma live terapia, então vamos compartilhar mais, né, da nossa vida, né, Cauane? Eu também vou falar da minha aqui. Teve uma Eu acho época que isso ajuda muito as pessoas, né? muito. Porque eu tenho, desculpa te cortar, Cláudia, mas eu tenho impressão assim, às vezes as pessoas olham a gente do outro lado, né? Ah, a Clarice é psicóloga, imagina que ela teve problema psicológico. Ah, a Cauane é nutricionista, imagina que ela teve problema com a Isso. alimentação. Gente, tudo não tem dessa. Justamente Somos por isso que nós estamos nessa profissão. Isso, eu sou psicóloga e a Cal é nutri por algum motivo, toca na nossa Sim, sim. história. Então, isso é muito importante. Eu gosto muito disso de compartilhar. Então, falem aí se vocês gostam que a gente compartilhe a nossa história ou não. A Valéria já disse que ajuda muito. Então, trazendo um pouquinho da minha história, né? Teve um período que o meu sonho era ser modelo. Queria muito ser modelo de passarela, e para ser modelo de passarela tinha que ter um biotipo assim exato, né? Entrava aí a questão do peso. E para mim, eu sempre gostei muito de comer, sempre comi muita comida. Eu tenho muita coisa com comida, assim, né? Eu gosto de comida. Arroz, feijão, carne, essas coisas. E aí, eu me lembro que nesse período, para eu conseguir tentar ser modelo, me encaixar naquele padrão, eu parei de comer. E eu fiquei um tempão sem comer, assim, ou então comia muito pouco, ou jogava comida. Minha mãe vai descobrir isso hoje. Jogava, que ela tá na live, jogava comida pra minha cachorra, né? Porque eu não comia. Então, assim, eu fui com o tempo, né? Vendo que não era aquilo, que não fazia sentido, devido também a algumas outras coisas que foram surgindo na minha vida, que também foi fazendo eu focar em outras coisas. Então, ser modelo não era meu único plano de vida, vamos dizer assim. Então, eu consegui me reorganizar naquilo, mas eu poderia ter desenvolvido muito bem ali um transtorno, uma anorexia ou algo do tipo. Mas veja como. Ah lá, minha mãe não sabia disso, acabei de falar. Então, mãe, sinto muito, mas é isso, porque a gente tem uma pressão também, né, Cal, que é muito importante você falar de uma pressão social. O E hoje corpo está muito perfeito intenso isso, né? Com o demais. Instagram, com Nossa, os corpos que não existe, gente, aquilo não não existe. existe. Não, e aí a gente pega, um dia eu fiquei chocada, porque uma pessoa me mostrou um aplicativo que ele modifica a pessoa por inteiro. Ele, inclusive, o corpo, sabe, emagrece a cintura, você consegue afunilar, você consegue emagrecer seu rosto. Eu olhei e falei, gente, então às vezes nós estamos sofrendo, e principalmente os adolescentes sofrem muito, mas assim, por algo que não é real, né? Por É. um E padrão por uma de. necessidade de ser aceito, né, claro? É uma necessidade de ser aceito, né? Então eu preciso ser a magra, senão eu não sou aceita na escola, eu não sou aceita na roda de meninas, né? Eu preciso ter um corpo trabalhado, eu não posso, imagina se eu comer um lanche no meu intervalo, se eu levar um pão no meu intervalo, o que que vão pensar de mim? Né? É essa necessidade realmente de ser aceito não só dentro de casa, mas principalmente fora de casa. Então, assim, eu acho que o que a gente precisa observar muito nas crianças é justamente isso. Eu tenho só um caso para falar, claro, que de uma coisa que me chamou muita atenção uma vez, que eu fui pesar uma adolescente e o que, que eu percebi? Eu atendia numa clínica que tinha uma mesinha do lado da balança, né? E o que, que acontece? Ela foi pesar e ela tinha medo de eu saber o peso dela. A mãe não Olha. estava dentro porque elas entraram no acordo, que sempre a Uhum, mãe entra, mas elas entraram no acordo que a mãe não entraria na consulta. E uhum. só foi ela. E quando eu fui pesar, ela se apoiou na mesa de um jeito que eu não percebesse e tirou um pezinho da balança com o intuito de tentar pesar menos. Olha.
Naquele momento eu consegui ver, né? E aí entrei em contato com a mãe, expliquei o acontecido e disse, né, sobre isso. Por quê? Porque ali já era um sinal muito, muito claro para mim de um transtorno alimentar. Mas isso para mim, gente, que eu sou a profissional que trabalho com isso. É, E as mães nem sempre conseguem ver isso dentro de casa por N fatores, e não é culpa, gente. Pai e mãe, a gente também tem que parar de se culpar tanto, né? exatamente. Porque a gente também tem isso, a gente também acha, se a gente tiver alguma culpa no negócio, então a gente precisa ajudar, a gente precisa mudar, a gente precisa mudar a forma de trabalhar tudo isso dentro de casa. Mas não é se culpando e nem gerando um trauma dentro de nós também que vai resolver o problema, né? Exato. Mas esses sinais a gente tem que observar. A roupa que a criança está vestindo, principalmente adolescente, não são só as meninas, são os meninos, tá? Os meninos, gente, que estão ganhando peso, eles querem camiseta só larga para não mostrar, porque essa região deles fica mais aparecendo. Então, na escola, eles riem, os meninos riem porque tá aparecendo a camiseta que tá um pouquinho ali avantajadinho. Então, tudo isso são sinais que a gente tem que tentar perceber dentro de casa para buscar ajuda, né, Cláudia? Exatamente. São sinais importantes e que é por isso que é legal ter um acompanhamento com um profissional, porque é nossa responsabilidade ter esse olhar. Pai e mãe vai ter o olhar de pai e mãe, gente. Né? Exato. Eu tenho um olhar voltado para o emocional, para o psicológico treinado. A Cauane tem esse olhar profissional, nutricional treinado. Então, assim, não se culpem, e acho que trocar o termo de culpa por responsabilidade faz muito sentido, porque é isso, se temos responsabilidade, culpa é uma palavra muito pesada e que só faz a gente ficar girando em círculos sem ir para frente, né? Então é Uhum. responsabilidade que nós temos. E quando né, o adulto, ou a criança, enfim, o adolescente está amparado por profissionais, por uma rede de profissionais, isso ajuda muito nesses sinais que passa despercebido mesmo por pai, mãe, tio, vovó, e que o profissional vai ali com o olhar treinado e vai conseguir pescar aquilo. Com Então, isso é certeza. muito importante. Deixa eu dar, acho que a Karina já saiu, que a gente estava conversando Ah, é aqui. verdade. Então, se ela ver essa live gravada, um beijo, Karina. Que bom que você estava Um beijo. aqui, né? E outra Nos coisa, acompanhando. claro, que é importante, a gente está falando muito da questão do adolescente, né? Mas a gente precisa realmente também conversar muito, muito sério com os adultos que estão aqui presentes na live, justamente que se identificaram com alguma das coisas que a gente disse, e a gente perceber que ainda há tempo de mudar, de realmente fazer igual a Clá Isso. disse, identificar, né, o que é realmente, se é uma questão emocional, né, se é uma fome emocional por um trauma. Hoje a gente está vivendo muito trauma pós-pandemia, muita perda, assim, pessoas que ficaram com traumas pós-pandemia, tanto psicológico, que desenvolveram doenças pós-Covid, que mexeu muito, né? E a gente precisa tentar identificar dentro de nós todos os sinais. Então, aos pais, a gente pede que identifique dentro de casa, mas a nós também. O que É. vocês que estão aí assistindo a gente, o que vocês se identificaram de tudo isso que a gente conversou, né? Eu vi até, acho que foi a Karine que comentou, né, que ela também não consegue seguir o cardápio. E isso, gente, é muito importante. Converse isso com o profissional, porque se vocês não estão prontos para seguir um cardápio, eu sempre falo que a alimentação é um treino, a alimentação saudável é um treino diário. Então, comece com as mudanças, não precisa se cobrar. Eu preciso seguir um papel. Um papel, gente, é só um papel, é só um guia. Mas a gente precisa mudar. Então, assim, e uma coisa que eu sempre falo para o pessoal treinar é também o autoelogio, né? Então, assim, eu não estou conseguindo fazer da forma que me foi proposto. Mas eu consegui, vou dar um exemplo, tá? Eu consegui trocar um dos alimentos para um alimento mais saudável, eu consegui tomar mais água, eu consegui fazer atividade uma vez na semana. Nossa, mas só isso que eu consegui? Não, é se olhar no espelho e falar, meu Deus, eu consegui isso. Parabéns Que para coisa mim. boa, parabéns para mim. Gente, escrevam no papel que vocês eram, coloque novamente quem vocês se tornaram. Nós temos que elogiar nós mesmos e cada conquista tem que ser
Comemorado. lisonjeada, tem que ser comemorada. A gente tem que pensar que é uma delícia, né? Que assim, o fato de eu antes tomar um copo de água e hoje eu tomo 3, nossa, eu mudei, gente. Isso já vai melhorar minha pele, isso vai melhorar a troca de nutrientes no meu corpo. Ah, eu consegui trocar para um pão integral. Mas será que ele é 100% integral? Não interessa, gente, eu consegui melhorar. É Já isso, foi não um precisa passo. seguir 100%, não Isso. precisa ser 100%. São as mudanças que têm que acontecer, independente da intensidade dessas mudanças. Ninguém consegue Exatamente. mudar se não começar, né? Exato. E a mudança da água para o vinho, né? Mudança 100% é muito difícil. Até porque, falando aqui sobre criança interior, como nós estamos falando, a criança, ela não gosta de mudanças radicais. O nosso cérebro não gosta de mudanças radicais ou de coisas muito restritivas. Se você fala assim para o seu cérebro, olha, não pode comer tal coisa, ele vai querer comer aquilo. Com certeza. Então, substitua esse olhar também, né? Porque assim, tá, vamos supor, eu não. Vamos supor que você de fato tem uma restrição alimentar por questão de saúde, que você não pode comer tal coisa. Ok, mas olha para o que você pode. Eu posso comer isso, eu posso comer salada, eu posso comer. Manda essa mensagem para o teu cérebro, para que tanto o teu cérebro aceite de forma mais tranquila, consiga lidar com isso de forma mais tranquila. E para tua criança, para não ser tão desesperador para ela, do tipo, como assim eu não pode? Você já falou para a criança que ela não pode colocar o dedo na tomada quando ela era bem pequenininha? O que ela faz? Ela vai Ela, testar, ela vai colocar o dedo na tomada. Então, com assim, certeza. é importante você, pegando o gancho aí do que a Cal tá falando já pra gente ir caminhando pro fechamento, você olhar para tudo que a gente falou aqui, ver o que que ressoou em você, o que que fez sentido, o que que hoje a tua relação com a alimentação, o teu problema alimentar, né? Enfim, o que isso conta da tua história. Em que ponto da tua história você precisa olhar com mais carinho, você precisa trabalhar, como que está a tua criança interior aí dentro, como foi tua aprendizagem sobre alimentação, né? Então olhe para tudo isso, vai se trabalhando nesse sentido, busque ajuda profissional, nos acompanhe aqui na rede social, venha falar com a gente também que nós vamos ajudar na medida do possível. Mas acho que os exemplos que nós demos aqui vai clarear muito para o pessoal conseguir ver na realidade, né, Cal, como que é Eu assim, acho também. o que né, para conseguir trazer essa concretude de isso aqui faz sentido e tal, não fica só no plano das ideias. E eu quero deixar agora aberto para você no final, Cal. Né, se ficou alguma coisa para você acrescentar, fique à vontade. Bom, claro, eu acho que é isso. Eu acho que, né, que você falou, assim, é uma delícia ouvir, né? E realmente a gente dá essa atenção para nós mesmos, sabe? Eu acho que tudo tem um porém, como a gente falou muito aqui, tudo tem um porquê, e a gente precisa aprender a se olhar com outros olhos, né? Aprender a buscar o que precisa ser buscado, mas respeitando em primeiro lugar, porque, né, não sei, eu acredito que a Clara vai concordar comigo, mas sim, a gente às vezes tem uma criança ferida e a gente pode tornar um adulto ferido também, Claro. né? É como se fosse um machucadinho em cima do outro, né? Eu caí uma vez na infância, caí de novo na fase adulta e aquilo não cicatriza. Se eu não E isso cuido dessa gera. ferida inicial, eu já acabo me tornando um adulto ferido. Exatamente isso. Exato. E aí a gente tem ali, né, um monte de coisa acontecendo, um monte de buscas aí, de forma assim muito que não tem fim, né? E a gente não consegue chegar a lado nenhum. Então, gente, como a Clá disse, eu também fico à disposição, né? Nós estamos ali para realmente auxiliar, essa é a nossa função e a gente faz essa função com amor, Amor. né? Não é porque é a nossa função, é porque realmente vocês perceberam hoje na live, a gente tem todo o porquê, né? Desse tratamento. Eu acho que a Clá trabalha de uma forma muito, muito linda dessa questão da criança interior, usando, né, todo o exemplo dela e de outras pessoas que circularam ela, né, as pessoas da família e tudo mais,
para conseguir isso. E a gente quer realmente que vocês não precisem passar esse trauma. É possível mudar, né? A gente pode mudar. Mas, por favor, gente, vamos começar a olhar para o espelho e enxergar quem nós somos de verdade. Porque às vezes a gente busca milhões de tratamento, tratamento estético, eu acho super legal. Sim. Mas, às vezes, a gente está tentando preencher, não é só com a alimentação, né? Eu vou falar para vocês até, claro, desculpa que eu sei que o horário já está em cima, mas Não só pode dar falar. um outro exemplo. Quando a gente faz lá uma cirurgia bariátrica, né? Então é muito comum a gente ver o quê? O paciente tirou o vício do alimento, porque ele passa a não conseguir comer mais, mas o corpo dele vira o vício para outra coisa, né? Então, às vezes bebida alcoólica, ou às vezes outros problemas. A obesidade é a mesma coisa, mesmo quando não é cirurgia, tá? Eu já vi casos assim, da pessoa era obesa, perdeu peso até sem cirurgia mesmo, perdeu peso, fez reeducação alimentar, atividade física, tratamento com endócrino, tudo certinho. E aí gerou um outro vício, por exemplo, uma atividade física, que é super benéfico, mas se torna patológico, Claro. porque é em excesso, porque está tentando suprir alguma coisa. Isso. Então, em todo tratamento, a gente precisa entender o que a gente está suprindo, independente de qual é o tratamento. Tá? Então, Só esse que eu desloca, queria... né, Cal? Só desloca, Só assim, porque a desloca. causa, a origem Não foi tratada. Exato. Exato. Então, assim, vamos observar. Realmente, eu falo que ninguém conhece a gente como nós mesmos, né? A gente sabe os sinais do nosso corpo, mas às vezes a gente vive tão louco, uma rotina tão tumultuada, que a gente não para se observar. É isso. E para se cuidar, né? Muito bom, gente. Fica essa, né, essa fala final aí da Cal. Vamos nos cuidar, nos amar mais, cuidar da nossa criança interior ferida que está ali. Obrigada pelo feedback de vocês. Estou vendo o pessoal dizendo aqui. A Valéria falou: obrigada, vocês são abençoadas. Amém. Obrigada, gente. Amém. A Neuza ficou aqui até o final. Que bom que você Que está legal. aqui, Neuza. Um beijo para você. O Emerson, parabéns pela live. Vocês são sensacionais. Então, gente, muito obrigada, gente, por vocês terem ficado aqui até o final. Cal, obrigada de novo, porque você sempre aceita os meus convites de live, principalmente. E eu amo te trazer aqui, porque é muito eu também adoro. Né? Então, obrigada mesmo. Um beijo, boa noite. Manda um beijo para todo mundo aí, né? Pro Cauãzinho. Enfim, uma boa noite para vocês, tá bom? Vai ficar gravada. Obrigada. Viu, Janaína? Vai. Gente, muito, muito obrigada a todos vocês. Eu sei que, né, às vezes já estão cansados, né, querem descansar, querem jantar. Obrigada por todo mundo aí, os que precisaram sair, os que conseguiram ficar. Clá, mais uma vez, muito obrigada. É uma delícia sempre, né, a gente ter essa conversa. A gente se empolga demais, gente. Mas hoje a gente foi bem. Olha aí, ó, estamos terminando quase na hora. Eu não consegui nem ver o horário, porque eu já entro em desespero e pensar que eu tenho que parar de falar. Eu falei pra Cal, eu falei assim, Cauane, a gente vai ter que dar uma maneirada, porque a gente fala bastante, né? Mas hoje nós somos Muito obrigada, gente. Muito obrigada por tudo. Clá, muito obrigada pelo convite mais uma vez de coração. Adorei, Imagina. Muito bom. Um beijo, boa noite para todos. Beijo, aqui. gente. Boa noite, Boa noite. Cal. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau.